Bom, vamos à nossa aula sobre transportes via membrana. Você pode encontrar também esse assunto como sendo fisiologia da membrana plasmática, ou seja, como a membrana funciona no seu controle do que entra e do que sai da célula, as substâncias que passam por essa membrana. Nós dividimos esses transportes em dois grupos, transportes passivos e transportes ativos. Os transportes passivos são aqueles que ocorrem sem que haja gasto de energia, gasto de ATP. Para quem já esqueceu, ATP, trifosfato de adenosina, representa a molécula energética da célula. Dentro desse grupo de transportes passivos, aqueles que ocorrem sem gasto energético, nós temos a difusão. No que consiste a difusão? A difusão consiste na passagem do soluto. Então, lembra lá, uma solução ela é composta de um soluto e de um solvente. Belezinha? Então, na difusão, você tem um deslocamento do soluto. E esse soluto vai deslocar-se do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Você tem uma animaçãozinha aí na tela que mostra as bolinhas, né? Passando do meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas não estavam presentes. Esse deslocamento via membrana, via porosidade, canais de membrana, representa a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, caracterizando, portanto, o que nós chamamos de uma difusão. Essa mesma difusão pode ocorrer com auxílio de proteínas especiais da membrana, caracterizando o que nós chamamos de uma difusão facilitada. Então, a difusão facilitada vai respeitar o princípio da difusão, né, a favor de um gradiente que nós falamos, ou seja, do mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto energético. Só que neste caso em especial, você terá o soluto se ligando a proteínas de membrana, proteínas especiais, chamadas de permeases, ou proteínas carreadoras, que irão, por deslocamento, transferir, né, passar o soluto do meio onde ele está mais concentrado para o meio onde ele está menos concentrado. Então, o princípio, repito, foi mantido. Você está tendo o soluto indo do meio mais para o meio menos, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Só que no caso da difusão facilitada, você tem o auxílio de proteínas especiais de membrana, chamadas carreadoras ou permeases. Exemplo de difusão simples, nós temos a passagem de gases, né? O próprio gás carbônico e o CO2, mas principalmente o oxigênio. Quando você tem lá a entrada do oxigênio na hemácia, no momento da difusão que ocorre lá na região do alvéolo pulmonar. Então, essa passagem do oxigênio do alvéolo via membrana alveolar, membrana da hemácia, para o interior da hemácia é um processo de difusão, uma difusão gasosa. Ok? Passagem de no caso de glicose para o interior da célula, usando permeases. Um exemplo também de difusão facilitada. Lembra, a insulina tem por papel ativar esse complexo proteico que facilita a passagem da glicose para o interior da célula. Mas não esqueça, os açúcares, os carboidratos, eles podem ser transportados também com gasto energético. Bom, o outro tipo de transporte passivo é a famosa osmose. Galera, não esqueça, na osmose, quem será deslocado? O solvente, não mais o soluto. E esse solvente, ele vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então ele está indo do meio hipotônico para o meio hipertônico. Não gasta energia, por quê? Porque a água, no caso, o principal solvente celular, está sendo deslocada de forma passiva, por um mecanismo de atração dos próprios sais presentes no meio, né, pela própria concentração elevada da solução. Então lembra, na osmose, você tem a passagem do solvente do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Ok? Um dos exemplos aí clássicos que explica por que eu não posso ingerir excesso de sal se eu sou hipertenso, se eu sofro de hipertensão arterial. Porque o sódio,
absorvido, entrando na corrente sanguínea, vai gerar um mecanismo de osmose. Ele vai ser o agente ativo, ele é o soluto, ele aumenta a concentração e acaba atraindo água dos tecidos para o interior dos vasos sanguíneos. Isso aumenta o volume de líquido nos vasos e, é claro, consequentemente, aumento da pressão arterial. Muito cuidado com a ingestão excessiva de sódio, hein? O cloreto de sódio, que é a forma principal de sal que nós temos. Há um hábito crescente de levar saleiro à mesa, de usar o sal, além daquele já usado no preparo do alimento. Isso não é um bom hábito alimentar que nós passamos a copiar de países desenvolvidos, dos fast foods. Então, cuidado com isso. Não exceda no consumo de sal. Além de ele gerar esse mecanismo de osmose, você tem aí, envolvendo o mecanismo de osmose, retenção de líquido, aumento da função renal, e tudo isso pode trazer consequências perigosas para o nosso organismo. Ok? Bom, aqui você tem um esquema onde você vê ali na tela hemácias, né? E a hemácia sendo colocadas em soluções diferenciadas. Então, na primeira imagem, você tem a hemácia colocada em uma solução isotônica. Ora, a solução isotônica é aquela solução que terá a mesma concentração de soluto em relação a solvente ao interior da hemácia. Nós sabemos hoje que essa concentração é de 0,9% de soluto, tá? 0,9% de soluto. Então, se eu coloco a hemácia em uma solução que tem a mesma concentração que o seu interior, não ocorre nada. Você tendo o quê? A hemácia normal, né? Se entrar líquido, sai líquido na mesma quantidade, sem sofrer alteração. Agora, se eu coloco essa hemácia em uma solução hipotônica, eu gero um grande problema, porque a solução ao redor dela, sendo menos concentrada, vai então ter deslocamento de líquido de água para o interior da hemácia, porque ela está hipertônica. Lembra, na osmose, a solução vai do meio hipo para o meio hipertônico. A hemácia vai inchar, vai ficar túrgida, ocorre a turgescência e pode ocorrer a ruptura da membrana, chamada plasmoptise, gerando uma hemólise, uma destruição da célula. Agora, na última imagem, você tem as hemácias em formato de estrelinhas. Isso representa o quê? Representa a hemácia em uma solução hipertônica. Se ela é colocada em uma solução hipertônica, ela perde água para a solução. Ela vai murchar. Ela sofre uma plasmólise. Ela fica plasmolizada. E, é claro, esse ato de murchar vai interferir no papel dela e acarreta danos que podem ser até letais no indivíduo, no ser humano. Nós chamamos para a hemácia, especificamente quando ela sofre plasmólise, ela ficou crenada, ocorreu uma crenação. É muito comum usar o termo plasmólise e deplasmólise. Então vamos lá. Plasmólise, quando eu coloco uma célula em uma solução hipertônica e ela perde água. Se eu colocar essa célula em uma solução hipotônica e ela ganhar água, ela sofre o contrário, ela sofre uma deplasmólise. Ok? O termo plasmoptise, que seria a ruptura da membrana, em caso de soluções hipotônicas, só usamos, ou melhor, só ocorre em células animais. A célula vegetal, por exemplo, não sofre plasmoptise, por quê? Mesmo que ela expanda, que ela fique túrgida, ela vai ter o reforço da parede celular, que vai impedir que a expansão da membrana chegue a nível de ruptura. Bom, então agora vamos ver transporte ativo. Bom, o que são os transportes ativos? São aqueles que ocorrem com gasto de energia, com gasto de ATP. Por que vão gastar energia? Porque eles vão contra o gradiente de concentração, eles vão contra a concentração no meio, do meio menos para o meio mais, forçando, no caso, o soluto, por exemplo, do meio menos para o meio mais, ele só vai ser transportado com gasto energético. O exemplo mais comum de ser cobrado de vocês, pelos vestibulares do país, e principalmente porque é o exemplo mais estudado no ensino médio, é a bomba de sódio e potássio. Então vamos relembrar uma coisa importante aqui. Sódio e potássio, íons, beleza. Membrana plasmática, modelo do mosaico fluido. Você está tendo aí um modelinho com a molécula verde, que representa uma proteína transmembrana. Pois bem, nós temos uma concentração de sódio maior no meio extracelular do que no meio intracelular. Diferente do potássio, que está mais concentrado no interior do que no meio extracelular. Isso é o que a gente chama de concentração de repouso.
Quando você excita uma célula, você quebra essa concentração, porque a excitação celular provoca a abertura de canais iônicos do sódio, e o sódio passa a entrar na célula. Ao entrar na célula, o que vai acontecer? Ao entrar na célula, ele vai mudar a polaridade. Aí às vezes o aluno não entende, professor, como assim polaridade? É que essa concentração maior de íons sódios no meio exterior gera uma concentração de cargas positivas na membrana na parte externa e negativa na parte interna, porque mesmo tendo mais potássio no interior, existe uma grande quantidade de íon cloreto e existe uma grande quantidade de aminoácidos negativos. Quando esse sódio entra, ele inverte, você tem uma inversão dessa polaridade. Você passa a ter uma concentração de cargas positivas no interior e negativas no exterior. Isso gera uma diferença de potencial que provoca a formação de uma corrente eletroiônica. Isso explica, por exemplo, a formação do impulso nervoso no neurônio. Pois bem, quando isso ocorre na célula, depois que o sódio entra, esse canal de sódio fica aberto por um período e é fechado. E aí a célula, para tentar dar uma corrigida nessa diferença de íons, ela libera o potássio, que está mais concentrado no interior. Ele sai sem gastar energia, assim como o sódio entrou, sem gastar energia. Mas para a célula voltar à concentração de repouso, ela precisa então pegar todo esse sódio que entrou inicialmente e jogá-lo, transportá-lo para o exterior. E pegar todo o potássio que saiu e trazê-lo para o interior. Esse mecanismo nós vamos evidenciar agora numa animação que vocês têm aí, onde você tem um círculo maior representando a célula e um círculo menor de cor laranja, representando uma proteína bomba, uma proteína de transporte com gasto energético. A bolinha verde escura representa o ATP. Olha, perceba no esquema que ela vai ser desmembrada em duas de verde claro. Isso significa a quebra de ATP para liberação de energia. As bolinhas vermelhas representam o íon sódio e as azuis representam, o azul mais escuro representa o potássio. Então olha só, a proteína de membrana ela vai pegar os íons sódio que entraram a mais e jogá-los para fora. Então ela pega 3 íons sódio e transfere para o exterior, contra o gradiente, contra a concentração que é maior fora da célula. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela pega os íons potássio de fora e transporta para o interior 2 íons de potássio para o interior da célula, 3 íons de sódio para o exterior. Esse transporte só ocorre mediante o gasto energético, porque está indo contra o gradiente de concentração. E isso vai corrigir as concentrações iônicas ditas de repouso. Portanto, a célula, sempre que funciona, sendo excitada, criando informação, gerando informação, ela vai posteriormente realizar o transporte ativo por bomba de sódio e potássio, gerando esse transporte do sódio e do potássio. O sódio que entrou a mais, jogado para o exterior. Potássio que saiu, trazido para o interior. Eu costumo sempre pedir para o aluno gravar assim, sempre que o sódio sair da célula e o potássio entrar na célula, você tem gasto de energia. Então a saída do sódio e a entrada do potássio é que corresponde ao chamado transporte ativo por bomba de sódio e potássio. Ok? Belezinha? Vamos dar uma olhadinha então em um outro grupo de transporte considerado ativo, mas que recebe um nome especial. São as endocitoses ou transportes em bloco. Por uma razão simples. Agora a partícula irá inteira, levando parte da membrana consigo, para o interior da célula. Nós temos 2 tipos de transporte em bloco, ou endocitose. A fagocitose, que consiste no englobamento de partículas sólidas, usando pseudópodos, prolongamentos de membrana citoplasma. Nós vamos evidenciar isso em amebas, protozoários, que realizam esse procedimento para se nutrir, e também no nosso corpo relacionado aos leucócitos, que realizam esse processo para capturar partículas indesejadas e fazer a sua destruição. Ok? O outro tipo de transporte em bloco é a pinocitose. Só que a pinocitose é um transporte que engloba partículas líquidas, portanto, sem a formação de pseudópodos e sim processo de invaginação. O que é uma invaginação? É uma dobra de membrana para o interior da célula, criando um canal e uma bolsa. A partícula escorre para o interior e lá dentro depois fica envolta por um pedaço de membrana plasmática. Essas bolsas que surgem tanto na fagocitose quanto na pinocitose recebem nome.
A bolsa que surge contendo a partícula ingerida por fagocitose é chamada de fagossomo. A bolsa que surge contendo as partículas englobadas por pinocitose, nós chamamos de pinossomo. O que vai ser feito depois? Bom, se a partícula englobada tem que sofrer ação digestória, aí nós teremos a participação de uma organela, que é o lisossomo, veremos isso em uma aula futura, aonde você vai ter a prática da digestão intracelular. Ok? Beleza? Ficou claro então os tipos de transporte? Então vamos lá, ó, rapidinho. Transporte passivo, sem gasto e energia. Temos a difusão simples e a facilitada. Transporte passivo, sem gasto de energia, osmose. Lembra, difusão, deslocamento do soluto do meio mais para o meio menos concentrado. Osmose, deslocamento do solvente do meio menos para o meio mais concentrado. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Ocorre gasto de energia quando a célula permite ou realiza a saída, o transporte do sódio do interior para o exterior da célula e do potássio do exterior para o interior. Então lembre-se, a saída do sódio e a entrada do potássio consome energia. Isso é realizado por proteínas de bomba, chamadas proteínas bomba, que fazem parte da membrana plasmática. E endocitose, ou transportes em bloco, temos a fagocitose, englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose, englobamento de partículas líquidas.